Gustavo Alexim e o doutor Thomas Osterni para falar sobre o tema. Começa tudo de novo. Então, espera um pouquinho. Não, pode voltar agora. Já está valendo. Boa tarde, nós estamos no Instituto do Coração Itaguatinga, no Hospital Anchieta, em parceria com o Centro Cardiológico Anchieta. Estamos ao vivo, numa transmissão para que as pessoas, vocês que estão aí nos escutando, façam as perguntas sobre o tema, que é tudo que você gostaria de saber sobre o infarto. Aproveitem para fazer todas as questões que são pertinentes ao tema e que gerem dúvidas para vocês, esclarecerem todas as questões relacionadas a essa temática. Então é com prazer que nós estamos aqui no CTCor Taguatinga, com 2 médicos cardiologistas, nesse dia que é o dia do cardiologista, e eu agora vou os apresentar, o Dr. Gustavo Alexim e o Dr. Osterni. Então, por favor, se dirijam a eles e façam as perguntas que caberem a... Boa tarde, eu sou o Dr. Gustavo Alexim, sou médico hemodinamicista aqui do Instituto do Coração de Itaguatinga e nós vamos aproveitar essa tarde aqui para discutir um pouquinho sobre o infarto agudo do miocárdio, né? Tirar as dúvidas que vocês possam ter e falar um pouquinho sobre como a gente trata, né, esse tipo de situação. Boa tarde, eu sou o Thomas Osterni, também sou cardiologista e é um prazer estar aqui nessa tarde com 2 colegas abordando um tema tão importante quanto o infarto agudo do miocárdio. Por isso, aproveitem para tirar todas as suas dúvidas e a gente vai ficar ao dispor aqui essa tarde para tentar esclarecer o maior número de dúvidas possíveis. Então vamos lá. Então vamos começar. Nós já temos algumas perguntas aqui para serem feitas. Doutores, o senhor Alessandro Ruas fala o seguinte: boa tarde, qual a causa desencadeante do infarto agudo do miocárdio? E aproveitando que o Alessandro fez uma segunda pergunta, eu vou incluir. Pode-se confundir qualquer dor torácica com infarto? Bem, a dor torácica, né, a dor no peito, ela é o principal sintoma, né, é o mais comum dos sintomas do infarto agudo do miocárdio. Algumas vezes a pessoa pode até ter um infarto sem ter a dor no peito, né, mas ele algumas vezes pode ter, por exemplo, uma falta de ar súbita também, que seria um dos sintomas do infarto agudo do miocárdio, né? Existem outros sintomas que podem vir juntos também. A pessoa pode sentir enjoo, pode sentir tontura, pode ter suor, né, intenso, né? Então esses são sintomas também que vêm junto com o infarto agudo do miocárdio. Doutor Thomas, e a outra pergunta? Vamos tentar esclarecer para o Alessandro. Qual é a causa principal desencadeante do infarto agudo do miocárdio? Bom, é uma doença que ela comete, é a principal causa de mortalidade hoje em dia no Brasil e no mundo, e basicamente a doença que desencadeia o infarto agudo do miocárdio é a doença chamada aterosclerose, né? Que é uma doença que provoca o acúmulo de placas de ateroma, né? E uma dessas placas de ateroma ela pode vir a obstruir, tanto por um processo agudo, provocando um infarto agudo do miocárdio, provocada por uma obstrução completa dos vasos. Quando o vaso acometido é um vaso que irriga e nutre o coração, as coronárias, quando ocorre uma oclusão ou então um entupimento significativo, isso pode provocar o infarto agudo do miocárdio, que nada mais é que uma falta de suprimento sanguíneo do miocárdio, que é a musculatura do coração, e essa musculatura começa a vir a morrer. Certo. Seria interessante até a gente comentar, né, Thomas, que é isso que a gente chama de placa de ateroma, na verdade é o acúmulo de gordura, né, na parede da artéria do coronária que irriga o coração, né? Então é isso que a gente chama de ateroma, é aquele depósito de gordura que vai inflamar ali aquela parede da artéria, né? E que com o tempo vai acumulando, vai ficando tão grande que ele pode ir limitando, né, o fluxo de sangue ali. A um ponto em que ele interrompe totalmente o fluxo, né? E aí a gente vai ter o desencadeamento do infarto, né?
Podemos falar que o sintoma principal, sendo a dor torácica, toda dor torácica significa infarto? Bom, não toda dor torácica significa infarto. Assim, dentre as causas de dor torácica, né, existem as mais variadas, desde dores musculares, doenças no trato gastrointestinal. Então, assim, geralmente a gente tem que fazer toda uma anamnese, a gente tem que investigar esse paciente para tentar descartar essas outras causas e no intuito também da gente fechar o diagnóstico para uma doença, no caso do miocárdio, do coração, né, que pode provocar um infarto. Então, o mais importante a gente orienta com relação a alguns sintomas, que são sintomas principalmente desencadeados pelo esforço, geralmente relacionados mais ao lado esquerdo, uma dor no peito, mais relacionada ao lado esquerdo, que é desencadeada principalmente pelos esforços. E mais importante que isso tudo é quando o paciente ele sente uma dor como essa, tem alguma dúvida, procurar o especialista para a gente diagnosticar o quanto antes e fazer essa investigação nesse paciente. Dentro desse tema, é importante a gente ressaltar a pergunta da Suelen Natália, que fala qual é a melhor forma de agir nesse momento. Ou seja, você está com uma dor torácica, você está procurando, você está com uma dor torácica, está no seu domicílio ou no seu trabalho, ou até pós-esforço físico, né? E aí, qual é a melhor forma de agir? Você tem a dor torácica e já logo vai a um pronto-socorro ou vai fazer um check-up? Isso vai depender, eu acho, muito da situação. Qualquer dor torácica mais forte, né, em pessoas que já têm um pouco mais de idade, que já sabem que tem pressão alta, que fumam, né, que tem colesterol alto, a chance dessa dor poder ser um infarto ela é maior, né? Diferente de uma pessoa muito jovem, uma pessoa de 15 anos, 20 anos, que tem uma dor no peito, a probabilidade de ser um infarto ela é menor, né? Então isso tudo está relacionado com a probabilidade do infarto, né? Mas uma pessoa com mais idade, que tem esses fatores que a gente chama de fatores de risco, né, que são a diabetes, o colesterol alto, o fato de fumar, de já ter algum parente na família que teve infarto, se tiver uma dor torácica mais forte, a primeira coisa que a gente recomenda é que vá ao pronto-socorro, né? Até porque se a dor for muito forte, ela vai precisar ser medicada, mesmo que não seja um infarto, né? Então o mais recomendável é que procure um serviço, né, capacitado de urgência para fazer os primeiros exames e diagnosticar se é uma dor de infarto ou não. Certo, doutor. Continuando nessa linha de pensamento, a gente sabe que muitos perguntam o que seria possível fazer antes de ter um infarto, né? Nós estamos falando de fatores de risco, de cuidados com a saúde, estamos sempre focados na melhoria da qualidade de vida. Então, o que a pessoa que está lá do outro lado poderia fazer antes de ter o evento? O que seria possível fazer? Eu acho que o fundamental, né, que a gente sempre tenta trabalhar na própria cardiologia, é a gente trabalhar com a prevenção, né? A gente tratar o paciente, a gente atuar no paciente antes que o mal, que o estrago ocorra, né? Então, assim, de uma maneira geral, assim, hábitos de vida saudáveis, desde uma dieta balanceada, com pobre em gordura, uma atividade física regular, tratar de uma forma adequada os fatores de risco. Então, pacientes que têm pressão alta, pacientes que têm colesterol alto, pacientes diabéticos principalmente, eles têm que tratar esses fatores de risco, que são fatores de risco que são bem relacionados a um infarto, né? A prática diária de atividade física, a dieta regular. E um dos fatores que impõe mais risco hoje em dia, que é bem relacionado ao infarto, é o cigarro, né? Que é um dos grandes males que a gente tem. Então, assim, interromper a utilização de cigarro, o quanto antes, ela tem benefício, né? Muito bem, Thomas. Tem outra pergunta aqui, porque nós estamos falando antes, nós falamos durante um infarto, ou pelo menos na suspeita de um infarto, temos que procurar a emergência, né, para esclarecer melhor essa dor. A Andréia perguntou, a pessoa que sofreu um infarto pode levar uma vida normal depois de restabelecida?
Pode. Uma pessoa que já tenha tido um infarto, ela pode, e hoje em dia a medicina, ela avançou muito tudo nesse sentido, de poder tratar uma pessoa que tem um infarto da forma mais rápida possível, né, para que ela tenha uma vida normal, né. Então, assim, o que seria importante para a gente tentar tratar uma pessoa que teve um infarto para que ela tenha uma vida mais normal possível? É que a gente consiga fazer o diagnóstico do infarto o mais rápido possível, né? E aí vai um pouquinho de encontro àquela primeira pergunta que nos fizeram anteriormente. No caso de uma dor torácica, a gente forte, importante, a gente espera ou vai logo ao pronto-socorro? É melhor ir logo ao pronto-socorro. Porque se isso for um infarto, quanto mais rápido a gente fizer o diagnóstico do infarto, mais rápido a gente trata, né? E menor vai ser a sequela, né? E de que forma que a gente trata uma pessoa com infarto do miocárdio? A gente tenta abrir de novo aquela artéria do coração, né? Aquela artéria coronária que fechou, né? É o que a gente chama de recanalização, né? A gente tenta desobstruir aquela artéria para que o sangue volte a passar ali e a gente impeça que aquele músculo do coração morra, perca a função. Então, quanto menos músculo ficar perdido, né? Quanto menos músculo ficar machucado na hora do infarto, mais chance da pessoa ter uma vida normal. Então, a dica é ir o mais rápido possível ao pronto-socorro para que o diagnóstico seja feito rápido e a gente institua o tratamento de abertura da artéria o mais rápido possível. Com isso, a gente minimiza o risco de você perder uma área de músculo cardíaco maior, preserva o coração e aí a pessoa provavelmente vai ter uma vida normal, né, depois disso. É claro que com todos os cuidados, né, de mudar os hábitos de vida que provavelmente levaram ela a ter um infarto. Muito bem. Chega a nós outra pergunta bem interessante, da Amanda. Qual a diferença entre um infarto fulminante e um comum? As pessoas ouvem muito falar nisso, né? Morreu de infarto fulminante. Qual vai ser a diferença que a gente pode passar para o público para eles entenderem, né, essa questão? O que vocês acham? Bom, de uma maneira geral, o infarto que se diz, né, fulminante, geralmente é um infarto que ele acomete uma grande área de musculatura do coração, né? Então tem algumas regiões onde, se esse entupimento acontecer, ele pode acometer uma grande área, né? E aí eles podem provocar esses ditos infartos fulminantes, né? Que realmente o paciente muitas vezes não tem um tempo hábil a chegar ao pronto-socorro e às vezes não tem tempo hábil para ter um tratamento adequado. Bom, eu acredito que a palavra infarto comum é uma coisa um pouco complicada, porque todo tipo de infarto em si ele já é grave, né? O que, até voltando ao que o Dr. Gustavo falou, né? O que vai dizer se o infarto ele vai ter uma sequela grande ou não, muitas vezes é a localização dele e também o tempo em que ele foi tratado, submetido ao tratamento. Então, assim, quanto antes o paciente procura o pronto-socorro, quanto antes for instituído o tratamento, melhor é a chance desse paciente, né? E mesmo infartos mais graves, infartos ditos fulminantes, né? Se a gente tiver um tratamento hábil, rápido, muitas vezes a gente consegue reverter esse quadro, né? Mas diante de um paciente estar tendo um infarto, ele não é um infarto comum, né? O infarto em si já é uma coisa bem grave, né? Sabemos que a diferença, na verdade, só é o termo, mas em si a doença é a mesma, né? Então, o cuidado sempre deve ser o habitual, né? Além da mudança de estilo de vida, procurar o médico quanto antes quando tem uma dor torácica, os doutores estão esclarecendo para nós. Dentro dessa mesma pergunta, existe o chamado infarto silencioso. O que seria o infarto silencioso, doutor Gustavo? O infarto silencioso, ele é aquele infarto, aquela situação que a pessoa infarta sem sentir dor no peito, né? Algumas vezes ela sente até tem um outro sintoma que não a dor. Às vezes é uma falta de ar, ou às vezes ela não sente nada, às vezes sente um mal-estar vago, muito discreto, e não percebe como um infarto. E a gente vai descobrir, às vezes, no exame de rotina, alguns meses depois, né? Então isso é o que a gente chama de infarto silencioso.
Porque no caso da doença do infarto, da doença coronariana, ela pode se apresentar de 3 formas, né? A mais comum, que é a dor torácica, né? A segunda forma de apresentação é o que a gente chama do equivalente anginoso, que é um outro sintoma que equivale à angina, né, no caso do infarto, que o mais comum é a falta de ar, é a dispneia. E a terceira forma de apresentação é a silenciosa, é quando a pessoa não sente nada, né? Então o infarto silencioso é aquela situação onde a pessoa tem uma artéria do coração que fecha e ela não tem dor, não tem falta de ar, ou ela tem um sintoma muito leve que ela não associa como infarto. Inclusive, tem alguns pacientes que têm uma tendência maior a desenvolver isso, né? Sempre chama a atenção dos pacientes mais idosos, pacientes diabéticos, assim como mulheres, eles têm uma tendência de, às vezes, apresentarem, né, não o quadro de dor torácica, mas um sintoma mais atípico. Então, esses são pacientes de um grupo de risco que a gente tem que ficar mais atento. Muito bem. A Carolina Fonseca faz uma pergunta interessante. O que pode causar infarto em pessoas jovens, pessoas com 24 anos? A gente sabe que assim, os fatores de risco atingem pessoas de maior idade, né? Acima dos 35, a gente já tem uma boa parte da população com algum tipo de fator de risco, hipertensão, o tabagismo. E as pessoas que são abaixo desses 35 anos, abaixo dos 30 anos, o que levaria a um infarto nesse grupo de pacientes? Antes de mais nada, esse realmente é um grupo que dificilmente iria apresentar um infarto agudo, né? Realmente é mais raro esse grupo apresentar um infarto agudo do miocárdio. Mas quando a gente lidar com esse tipo de paciente jovem, né, a gente tem que ter algumas coisas em mente, né? Primeiro, a utilização de alguns tipos de drogas, do tipo cocaína, crack, que eles podem desencadear um infarto por um outro mecanismo, que não é o mecanismo da aterosclerose, da placa de gordura em si. Outros mecanismos são anomalias coronarianas, né? O paciente, às vezes, ele nasce com anomalia coronariana que pode desencadear um infarto, né? E uma coisa que ainda não está muito bem esclarecida, mas que a gente vê uma crescente, é a utilização dos anabolizantes, que já existem alguns estudos mostrando que ele pode ter uma correlação, porém ainda não tem um mecanismo fisiopatológico muito bem evidenciado de qual seria o real motivo dessa utilização desses anabolizantes estarem provocando um infarto em pacientes mais jovens. Muito bem. A Tainá Oliveira, ela pergunta uma coisa que a gente já falou, mas a gente pode esclarecer melhor, é a relação entre fumo e infarto. Qual seria essa relação? Se tem assim um tempo, a quantidade, isso é importante. Geralmente nós médicos perguntamos exatamente isso. Quanto tempo fuma? Quantos cigarros você fuma por dia? Então isso é importante? Então qual é essa relação entre o tabagismo e o infarto, Gustavo? Ele é muito importante, né? O tabagismo é um dos principais fatores de risco da doença arterial coronariana, né? Para levar ali a uma lesão da parede da artéria. E é como você mesmo já começou a comentar, né, Carla? Ele está associado à quantidade e ao tempo. Então, quanto mais cigarros a pessoa fumar por dia e durante mais tempo, maior a probabilidade dela ter uma doença arterial. E aí não é só a doença arterial coronariana, né? O hábito de fumar, ele afeta, de uma forma geral, todas as artérias que a gente tem no corpo. Então ele pode levar a desenvolver uma obstrução da artéria coronariana e favorecer o infarto, mas ele pode favorecer também desenvolvimento de obstruções nas artérias das pernas, por exemplo, e a pessoa ter um problema de circulação, né, com dificuldades para caminhar, dor nos membros, alguns casos até precisando amputar, né? Então o cigarro é uma daquelas situações que a gente diz que não tem vantagem nenhuma, né? Para a pessoa que fuma, ele só traz prejuízo, né? E quanto mais tempo e mais a pessoa fumar, mais riscos ela tem de ter um infarto, ou um problema das artérias das pernas e de outros órgãos também. A Daniela Oliveira pergunta, assim, geralmente uma coisa que se aborda em consultório,
a depressão pós os quadros graves de doenças cardíacas, né? Por exemplo, o infarto, AVC, enfim. Ela pergunta, ela cita que sentiu muita depressão após o infarto. E pergunta se é normal você se sentir deprimido após um ataque cardíaco. O que você acha, doutor Thomas? É uma coisa que a gente se depara muito no paciente pós-infartado, né, que a gente encontra principalmente no pós-infarto, né, no consultório. Realmente é uma coisa muito comum, né? Afinal de contas é uma situação grave e um momento muito peculiar que o paciente passa, né? Então é normal ele desenvolver muitas vezes algum quadro depressivo, dificuldade para dormir, muitas vezes alguns distúrbios de ansiedade, com medo de ter um novo evento, o medo da morte em si por conta do evento que ele teve. Então, assim, é um momento muito peculiar. A gente tenta tratar e tenta orientar o paciente da melhor forma possível. Muitas vezes isso é um quadro um pouco passageiro, 1 mês, 2 meses, até a pessoa voltar às atividades normais, começar a ter uma vida normal e perceber que realmente o tratamento que a gente faz consegue diminuir o risco dele ter um novo evento, né? E sentir mais seguro. Então, assim, é uma coisa muito comum que a gente encontra. A maioria das vezes a gente nem faz algum tratamento em específico, mas tenta tranquilizar, tenta orientar o paciente da melhor forma possível para ele passar por esse momento, por essa tormenta, né, que o infarto pode provocar. Muito bem. Nessa mesma linha de cuidados no pós, a gente já vinha falando sobre o antes, o durante, agora o pós. O João Vilar pergunta: quanto tempo a reabilitação? Quanto tempo você faria a reabilitação após o que ele chama de ataque cardíaco? E é comum você ter um infarto e depois ter outro? Então, assim, vamos primeiro assim, o pós. Quanto tempo depois um paciente que teve infarto, ele poderia fazer uma atividade física? E aí depois a gente segue para a próxima, por favor. De uma forma geral, aquela pessoa que teve um infarto do miocárdio, a gente, depois da alta, a gente sempre orienta que nos primeiros 30 dias repouso mais intenso possível, evitar esforços, nos primeiros 30 dias um repouso mais intenso. Após esses 30 dias, ele vai, junto ao cardiologista dele, né, depois que ele recebe a alta, ele vai então começar um programa de retorno às atividades, né? E aí o cardiologista ele vai avaliar o tamanho daquele infarto que o paciente teve, a extensão, né? E isso vai ser um dos fatores que vai orientar em muito o quanto de atividade física aquela pessoa vai ter de novo. Aquelas pessoas que no infarto tiveram um comprometimento muito pequeno, né, do músculo do coração, que foram tratadas rapidamente, que a função do coração ficou preservada, essas pessoas elas vão retornar a uma vida normal, né? E a gente tem casos de pessoas que voltam a praticar esportes, né, atividade física de uma forma normal. Então isso também, a volta à atividade física, não só o tempo, mas o tipo de atividade também está relacionado ao tamanho do infarto que a pessoa teve, né? Então aí a gente volta naquela orientação de que quanto mais rápido a pessoa procurar assistência, mais rápido trata, menor a sequela e mais chance de ter uma vida normal depois, né? Não, com certeza, Gustavo. A gente sabe que tempo é músculo, né? É a máxima das doenças coronárias, né? Quanto mais rápido procurar assistência, menos músculo e melhor qualidade de vida depois. Nesse sentido, o Milton Elias, ele fala: é verdade que pessoas que praticam atividades físicas criam vasos sanguíneos extras? O que você acha, Thomas? Na verdade, esse tema está abordando o desenvolvimento de uma coisa que a gente chama de colaterais, né? Tem alguns pacientes que realmente eles chegam a infartar e a gente sabe que fazendo uma reabilitação cardíaca adequada, um tratamento supervisionado num pós-infarto, a gente consegue desenvolver essas colaterais em alguns pacientes que tenham, às vezes, um vaso ocluído, alguma coisa nesse sentido. E assim, todo o trabalho supervisionado, não só com relação à atividade física, né, uma atividade física supervisionada, de preferência em alguns casos uma reabilitação cardíaca, associada a toda a medicação que a gente passa, né, a gama de medicações
tratando a doença e evitando que o paciente desenvolva um novo evento, né, ela pode realmente criar as ditas colaterais, né. Essas colaterais, elas também são comuns de aparecerem nos pacientes mais idosos, né, mas atualmente o que a gente faz realmente, a atividade física ela pode predispor ao desenvolvimento dessas colaterais e assim prevenir, às vezes, quadros mais graves, né. Muito bem, Thomas. A rede está lançando várias perguntas aqui, então eu vou somar duas perguntas que estão mais ou menos no mesmo sentido. A Luciana Alvarenga, ela pergunta: a mulher tem mais risco de sofrer infarto por causa do estresse da tripla jornada? E a Vilma Lacerda também pergunta: os sintomas do infarto são diferentes nas mulheres? O que vocês acham? Estava falando? O que a gente sabe hoje em dia é que as mulheres, né, elas têm uma tendência, né, o que os trabalhos vêm mostrando é que elas têm uma tendência a desenvolver, né, um infarto de uma maneira um pouco mais tardia, né. É lógico que com a mudança do hábito de vida feminino, né, essa história da tripla jornada, né, não existe nada atribuído diretamente à tripla jornada, mas a gente sabe que um grau de estresse aumentado, ele pode predispor essas doenças coronarianas, né, o infarto em si, de uma maneira mais cedo, né. As mulheres também existem alguns trabalhos que mostram que o fator hormonal ele pode ter um caráter protetor, né, e as mulheres têm uma tendência um pouco maior de desenvolver o infarto no pós-menopausa, né. Mas existem outros trabalhos que mostram que muitas vezes as mulheres desenvolvem esse infarto um pouco mais tarde porque realmente ela não é exposta aos fatores de risco mais cedo quanto os homens, né. Tanto a obesidade, como o colesterol alto, como o tabagismo, né, ele é encontrado de uma maneira bem menor nas mulheres mais jovens do que nos homens mais jovens, né. Então ainda há essa diferenciação tanto pelo fator hormonal quanto pela menor quantidade de fatores de risco que a mulher jovem tem, né. Mas de qualquer forma, o que a gente sabe é que com essa mudança do padrão, inclusive da mulher, existem alguns casos que mostram que as mulheres também vêm fumando mais cedo, vêm tendo hábitos ruins mais cedo, né? E isso vem se modificando, né? Então, o principal nessa história é realmente a mulher cuidar dos fatores de risco, né? Ter uma dieta mais balanceada, evitar o tabagismo, evitar hábitos de vida ruins para não desenvolver um infarto mais cedo, né? Basicamente isso. Nessa linha mesmo, Thomas, assim, da mulher estar fumando mais cedo, nós também temos, você falou que o homem é exposto mais rápido, mais cedo aos fatores de risco. Aí cabe a pergunta da Merife. Ela pergunta que bebidas alcoólicas podem agravar e causar problemas cardíacos, podem causar infarto? A ingesta de bebida alcoólica? Até pelo contrário. De risco para desenvolvimento do infarto. Pelo contrário, em algumas situações ele pode ser até um efeito protetor, né? Muito bem. Muito bem. A dona Maria faz uma pergunta interessante. Muitos médicos, vários de nós cardiologistas, passamos aspirina para os nossos pacientes, né? Alguns pautados por algumas doenças, outros por outras. No caso da aspirina, ele previne infarto realmente? Realmente a aspirina é uma medicação antiga, né, que se utiliza aí de ampla maioria dos pacientes infartados, né, é praticamente uma medicação obrigatória para o paciente que infartou, mas ela tem que ser prescrita com muita cautela. Realmente ela é uma das medicações que previne infarto, né. Hoje em dia todo paciente que infartou ele tem que lançar a mão dessa arma terapêutica que a gente tem, que é a aspirina, né, que ela é atualmente uma das medicações que mais previne o infarto, né. Com relação a utilizar para prevenção do infarto primário, um paciente que nunca teve infarto, um paciente que nunca teve nenhum problema do coração e começar a utilizar aspirina
de uma maneira a fim de provocar um infarto, a gente tem que ter muita cautela com isso, né? Geralmente a gente utiliza essa medicação para pacientes infartados e para pacientes de alto risco. Então, para utilizar essa medicação, o ideal é que ela seja prescrita por um médico, né? Não ser utilizada de forma corriqueira, num intuito de tentar prevenir um infarto, porque se ela for utilizada de uma maneira corriqueira, em casos não selecionados, ela pode se lançar mão de muitos efeitos colaterais e não ter o benefício que a gente espera e que é o que a gente encontra nessa medicação nos pacientes infartados. Com certeza, doutor. Então, selecionar os pacientes, né? A aspirina previne um reinfarto, vamos dizer, mas não quer dizer que ela vai prevenir infarto em todo mundo, né? Tem que poder usar, né? Não é usar para todos. A gente já falou sobre a diferença entre infarto entre homens e mulheres. A gente sabe que a diferença está reduzindo, né, por conta de todos esses fatores que nós já abordamos aqui. Aí vem uma pergunta de uma outra ouvinte, que é a Roberta Ilha. Ela fala assim: existe diferença entre infarto e AVC? Na verdade, o AVC é o acidente vascular cerebral, né? Os fatores de risco são muito semelhantes, então se a gente conseguir mudar o fator de risco para o infarto, vai mudar também para o AVC. Né? É isso que a gente tem como premissa na cardiologia. Né? A Távila Ribeiro, ela faz uma pergunta em relação ao estresse no trabalho. Ela trabalha numa escola e fala que o estresse lá é muito forte. E se ela perceber que alguém está infartando, é possível a pessoa que está lá, que é a pessoa leiga, prestar os primeiros socorros? Sim, é sempre possível, né? O que a gente orienta, de uma maneira geral, é tentar manter essa pessoa em repouso e acionar ou encaminhar esse paciente o mais cedo possível para um pronto-socorro especializado, né? Com relação ao estresse que ela mencionou, realmente o estresse é uma das causas, é um dos fatores de risco, né, do infarto, e ele tem que ser muito bem vigiado, né? Assim como os outros fatores de risco, né? Mas de uma maneira geral, com relação ao primeiro atendimento, o ideal é ou chamar o SAMU, um atendimento especializado, ou tentar encaminhar esse paciente o quanto antes para um serviço especializado para a gente avaliar esse paciente e saber realmente o que está acontecendo e, a depender do que está acontecendo, a gente instituir o tratamento o mais rápido possível. Muito bem, Thomas. Nessa linha de raciocínio nosso, de fazer prevenção, de fazer os cuidados antes e também depois, que nós já falamos da reabilitação, do retorno às atividades físicas, durante o infarto, normalmente o paciente procura o pronto-socorro, é diagnosticado, e eu gostaria que você explicasse para o público o que acontece na vigência do infarto. Ele é medicado e aí ele pode passar pelo quê? Muitos vão falar cateterismo, mas o que seria o cateterismo na vigência do infarto? O que é o exame? Vocês dois que são hemodinamicistas. Bem, na verdade, o cateterismo ele entra como uma das formas de tratamento para o infarto agudo do miocárdio, né? A gente tem dois passos no tratamento do infarto agudo do miocárdio. Um são as medicações que se fazem, né, para o paciente, que a gente chama de tratamento medicamentoso, né, que é aquele para estabilizar o paciente, para aliviar a dor dele, né? E o outro é o para reabrir a artéria, né, para voltar a normalizar o fluxo de sangue, que é o que a gente chama de recanalização, né? Essa segunda parte do tratamento, na verdade,
Na verdade, segunda parte a gente faz simultaneamente, né? Essa outra parte do tratamento é o que vai definir o tamanho do infarto, né? Se a gente abrir a artéria logo, a gente diminui o tamanho do infarto. E aí nós temos duas formas de fazer esse tratamento, né? Essa abertura da artéria. Antigamente, ela se fazia muito frequentemente por medicação, que é o que a gente chamava de trombólise, né? A gente usava uma medicação, injetava uma medicação que ia lá e dissolvia o coágulo dentro da artéria coronária obstruída. Essas medicações ainda hoje se usam, mas elas têm algumas limitações, né? Elas não abrem 100% das vezes a artéria, não dissolve o coágulo 100% das vezes, e ela também aumenta o risco de sangramento. E aí, como alternativa para esse tipo de tratamento, surgiu o cateterismo, né? Que no caso a gente chama de angioplastia primária, que é um cateterismo que a gente realiza na vigência do infarto agudo do miocárdio e vai com um balão dentro da artéria, no local onde a artéria está obstruída, insufla aquele balão e desobstrui a artéria, né? Então esse é o tratamento do infarto agudo do miocárdio feito pelo cateterismo, né? E atualmente a gente, depois que abre a artéria, botando o balãozinho lá, a gente retira e depois a gente coloca uma malhazinha que a gente chama de stent. É como se fosse uma mola de caneta, né? Que a gente coloca ali dentro, ela abre a artéria e ajuda a manter a artéria bem aberta depois, né? Então esse é o cateterismo cardíaco que a gente faz hoje na vigência do infarto agudo do miocárdio para tratar, né, para desobstruir a artéria. Ele tem a vantagem em relação ao trombolítico de ter menos chance de sangramento e ele consegue abrir a artéria num número de vezes maior do que o trombolítico. Por isso hoje que a gente indica o cateterismo como tratamento preferido para a abertura da artéria, né? É o tratamento de escolha no infarto agudo do miocárdio. Pensando sempre que músculo é tempo, né? Então se a gente entrar mais rápido, abrir a artéria mais rápido, maior fluxo de sangue para aquele músculo que foi acometido e as consequências serão menores para o paciente. A gente vai agradecer agora, nós vamos encerrar esse momento, né, com esses dois cardiologistas e que assim, abrilhantaram a nossa tarde, ao dia do cardiologista e que responderam as perguntas que vieram de vocês e agradecer a participação de cada um, de coração mesmo, né? No dia do cardiologista é de coração que a gente agradece a participação de todos e acompanhando as nossas páginas e não percam as próximas edições das nossas conversas, bate-papos com os cardiologistas.